Versículo 5 vai dizer assim: Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Versículo 6. Ele disse: Se és o filho de Deus, mais uma vez ele tenta a identidade de Jesus. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Então observa que a primeira tentativa da tentação, o diabo perdeu. Jesus ele usou o versículo para debater, para rebater a astuta do diabo contra ele. Mas ele não se deu por vencido, porque o diabo ele não se deixa ser por vencido pela primeira tentativa. Ele sempre vai vir novamente. Ele nunca vai desistir da nossa alma, ele nunca vai desistir de nos perseguir, nunca vai desistir de nos fazer, de fazer com que nós desacreditamos no poder de Deus. Ele sempre vai lutar diariamente para nos fazer crer que Deus não é o ser poderoso que ele diz que ele é, e ele prova que ele é. Então, ele tentou Jesus na primeira, fez com que argumentou se Jesus era filho de Deus, que transformasse aquelas pedras em pão e comesse. E Jesus rebateu dizendo que ele não precisava daquilo, que o que ele precisava realmente era da palavra de Deus, que procedia da boca de Deus. Agora ele leva Jesus, né, à cidade santa, a cidade de Jerusalém, coloca Jesus no pináculo do templo para olhar para toda a cidade de Jerusalém, e do alto ele faz uma proposta: pula daqui, salta daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. Então, às vezes, nós somos tentados a fazer coisas perigosas contra a nossa própria vida, né? Nós somos tentados a atentar a Deus. Se Deus é realmente comigo, então Ele vai me livrar de toda a situação. E nisso eu me coloco em situação de perigo, para provar a Deus, para saber se realmente Ele está comigo, para saber se os anjos dele vão me proteger. E isso é um pecado muito grande, tentar a Deus. Nós devemos fugir da aparição do mal e não tentar o mal. Nós não podemos colocar a nossa vida em perigo, nossa vida física, nossa vida espiritual. Nós temos que ter sabedoria e entendimento que nós temos que zelar pelo aquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida, a nossa segurança. Deus dá ordem aos seus anjos em caso de acidentes não cometidos por nós mesmos. Acidentes que não é por consciência, mas inconsciente. Às vezes acontecem coisas que fogem do nosso controle. Aí sim a presença de Deus nos resguarda. Então o inimigo ele usou o Salmo 91. O Salmo 91, do versículo 11 ao versículo 12, está escrito isso, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger, para nos guardar de todo o mal. Mas isso é uma coisa que ele faz por consciência, porque sabe que nós somos frágeis, somos pequenos e nós não conseguimos nos defender. Então ele nos defende, mas não em uma situação que eu me coloque em perigo por consciência para provar ou tentar a Deus. Terminando aí no versículo, ele diz: E ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 11, versículo 12. E essa é uma promessa que Deus tem para os seus fiéis. Que Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, para que nós não venhamos cair em tentação. A culpa não é ser tentado. A culpa é ser deixado, ser levado pelo tentador e ceder à tentação. E isso que nós não devemos fazer. É ceder às chantagens do Satanás. É nos submeter a ele. Mas nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus e através da palavra de Deus, que é luz para a nossa vida, é luz para os nossos caminhos, nós nos livrarmos das lutas que o inimigo coloca na nossa vida. Nós temos que ter uma vida irrepreensível diante de Deus. E olha a resposta do Senhor. E respondeu Jesus, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, em Deuteronômio também, versículo 6, capítulo 6, versículo 16, está escrito isso. Vamos dar uma olhada no que está escrito nesse capítulo? Em Deuteronômio 6, 16 vai dizer: Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Então nós sabemos que o povo de Israel, eles fizeram muita coisa que tentou realmente a paciência de Deus. Mas a palavra nos adverte que não é por este caminho que nós devemos trilhar. Nós devemos respeitar a autoridade de Deus. Devemos respeitar a sua ordem para a nossa vida. E quando nós andamos em obediência a Deus, Ele nos guarda em todo o nosso caminho. Então, tentar a Deus é desobedecer a Deus, quando Ele diz que nós temos que ser sábios. Então o inimigo ele usou um versículo da palavra de Deus para tentar Jesus. E Jesus usou a palavra de Deus para rebater a tentação do inimigo. E o inimigo, quando quer nos fazer tentar pecar contra Deus, ele usa a palavra de Deus como argumento para nos dar desculpa para pecar, para cair, para deixarmos ser iludidos pela tentação. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós nos perdemos nos argumentos com o inimigo. Ele conhece o ser humano. Ele conhece a fraqueza do ser humano, as necessidades do ser humano e aonde o ser humano pode cair. E ele usa seus métodos, seus meios para fazer isso. Ele é esperto, ele é maligno, ele é astuto. Nós não vemos, a gente não consegue ver as armadilhas do inimigo, porque elas são invisíveis. Mas nós, pela palavra do Senhor, nós podemos detectar aonde ele está querendo armar, e em que situação, em que emboscada ele quer nos derrubar e nos submeter. Por isso nós devemos orar, vigiar e meditar diariamente na palavra do Senhor. Versículo 8, ele não desistiu na segunda, não desistiu na primeira, transforma as pedras em pães, não desistiu na segunda, te lança-se daqui para baixo, agora ele vai tentar mais uma vez. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrar-me e me adorares. Tudo o que o inimigo quer é aquilo que Deus tem. Tudo o que ele quer é ser igual a Deus, ou maior do que Deus. O inimigo ele não quer coisa pequena, ele não quer ser um anjo, um arcanjo, um querubim. Ele não quer ser que nem os seres humanos, ele não quer nada disso. O que ele almeja é ser igual a Deus. É ter o que Deus tem, a glória, a honra, o louvor. O que ele quer é os atributos de Deus. O que ele quer é ser adorado que nem a Deus, ser visto que nem um Deus. E o que ele vai propor para Jesus? O primogênito e o unigênito Filho de Deus. Prostra. Não precisa nem te ajoelhar, não. Só basta te prostrar um pouquinho para mim. Que eu te dou tudo isso que tu tá vendo. Tá vendo os reinos? Tá vendo as glórias deles? Eu dou para você, se você me prostrar. Só que ele esquece que ele tá prometendo algo para um ser que é tudo dele. Nada é de Satanás, tudo é de Deus, tudo é de Jesus. Jesus é o herdeiro de Deus. Então não tem nada dele. Então ele vai nos fazer isso. E quantas pessoas não têm aceitado as ofertas do inimigo? Quantas pessoas não têm recebido a glória desse mundo, a honra desse mundo, os louvores desse mundo, os aplausos desse mundo? Não têm sentado em cadeiras onde eles são aplaudidos, vistos como ídolos. Muitos fãs, muitas personalidades, muitas coisas.
e tem esquecido que tudo é de Deus e tudo terá fim. O inimigo, ele nos oferece algo que ele mesmo não pode sustentar por muito tempo em nossa vida. Ele nos dá, mas ele não tem poder para sustentar. Infelizmente, muitos têm caído nessa sedução do inimigo e têm achado que vai ganhar alguma coisa depois do porvir. O difícil é entender para onde a alma dessas pessoas irão. Então, olha a resposta de Jesus para o inimigo. Então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Olha a resposta do Senhor. Infelizmente, muitos têm abandonado a sua fé e têm abraçado as ofertas do mundo e têm amado as oportunidades do mundo e têm se enchido das glórias desse mundo. E Jesus disse o quê? Arreda-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Somente a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, e somente a Deus toda adoração. Em tudo, Jesus não pecou. Jesus, ele foi fiel a Deus e ao propósito de Deus em tudo. Jesus, ele veio aqui com um propósito e ele cumpriu o propósito com sucesso 100%. Em nada pecou, em nada transgrediu, ele não falhou em nada. Do começo ao fim, ele foi fiel a Deus e a sua palavra. E eu quero até abrir um aspas aqui e falar: nós erramos muito quando achamos que Deus é fiel a nós. Deus, ele não é fiel ao ser humano, ele é fiel à sua palavra. As promessas que ele faz ao ser humano se cumprem de acordo com o ser humano se submeter ao seu reino, ao seu domínio, ao seu governo e ao seu controle. Deus, ele não é um ser autoritário, ele não usa de autoritarismo, mas ele usa de organização. O seu governo é um governo organizado. É um governo de doutrina, de princípios, de morais e de honras. Embora a igreja do Senhor seja composta de pessoas falhas, pecadoras, e que muitas das vezes essas pessoas, por falta de vigilância, caem em pecado, caem na tentação, cede às suas vontades, cede à sedução desse mundo e cai. Mas ainda assim, Deus continua no seu controle, no seu governo, no seu trono de glória. O reino dele é para aqueles que se submetem. E uma vez que nós nos submetemos ao Senhor, ele é fiel para cumprir as promessas que está escrito na palavra dele. Somos abençoados através da palavra que ele diz que ele vive para velar pela sua palavra.